Livro Crescendo em Graça, capítulo 10. Boa Intenção. Sam Pedra. Pensativo e aborrecido, Sam caminhava sob o inclemente sol da tarde. Nervoso, até o ruído de sua respiração o incomodava. O coração sacudia seu peito com força. Seu mau humor se materializava no suor pegajoso que escorria pelo rosto franzido. Seu verdadeiro nome era Samuel. Pedra não era seu sobrenome, e sim um apelido que lhe deram por ser dono de uma fábrica onde se talhavam pedras de construção. No passado, quando Sam começou seus negócios, um terremoto havia destruído quase todo o bairro onde morava, menos sua fábrica. Deus fora fiel protetor de sua propriedade, e Sam sempre acreditou que a promessa divina havia sido cumprida, pois ele é um sábio administrador dos bens que o Senhor lhe confiou. Por isso, quando a crise financeira chegou, qual nuvem negra sobre o país, muita gente aconselhou que vendesse a fábrica e se dedicasse a outra atividade, pois o ramo de construção ia fracassar. O velho Sam, porém, não se cansava de recordar a promessa que Deus fez a seus filhos. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos, como está escrito em Malaquias capítulo 3, no verso 11 e verso 12. Essa promessa tinha se tornado realidade em sua experiência. Sam sentia-se bem-aventurado em sua vida financeira e era muito sólido. Deus fazia chover abundantes bênçãos sobre os seus negócios. No entanto, certo dia um incidente inverteu esse estado de bonança. Por causa disso, Sam não estava mais feliz e nem se sentia bem-aventurado. Ao contrário, caminhava preocupado, amargurado, na verdade. Por volta das 4 horas da tarde, o sol brilhava com toda a força quando Sam voltava para casa, depois de mais uma discussão com o pastor de sua igreja. As coisas não estavam bem entre eles. Faltava pouco para chegar à sua casa. Bastava atravessar a ponte e caminhar cerca de meio quilômetro, mas ele havia deixado o carro na frente da igreja, voltando para casa a pé, furioso e magoado com o pastor que julgava incapaz de conceder ou de compreender o seu ponto de vista. A chegar à ponte, Sam ouviu uma gritaria que vinha das margens do rio. Apoiando-se sobre o corrimão, observou que havia um grupo de adolescentes que cercaram uma iguana e a perseguiam entre gritos e pedradas. Por um momento, ele se imaginou como aquele animal indefeso, atacado por pessoas incapazes de compreender as suas intenções. A vida aparentemente tranquila de Sam havia se transformado num rio de conflitos, tudo por causa da construção do templo. Os membros de sua igreja haviam trabalhado muito e feito muitas ofertas, mas a construção não chegava ao fim. Diante disso, Sam sugeriu que se usassem os dízimos para concluir a construção. Isso bastou para que o clima de harmonia que reinava na igreja, até aquele momento, mudasse totalmente. As discussões eram acaloradas, uns a favor, outros contra. Alguns irmãos já até não se falavam. O pastor, por sua vez, era decididamente contrário à ideia de Sam. Ah, pastor, o senhor está cumprindo o seu papel. Eu entendo que tem que ser fiel à organização, mas o dízimo é nosso. E nesse momento a igreja local precisa deste dinheiro para terminar a construção. Isso Sam disse ao pastor naquela tarde. Olha, Sam, não se trata de fidelidade à organização, respondeu o pastor. Trata-se de fidelidade a Deus. Ah, mas se o dinheiro é para o templo, também não é para Deus? A discussão daquela tarde tomou proporções inesperadas, com ofensas e até gritos. Por isso, Sam voltava para casa, frustrado. Ele era um homem sincero e temente a Deus, mas não conseguia entender por que não podiam usar os dízimos para a construção do templo, que também, afinal de contas, era de Deus. O pastor tinha lido vários textos bíblicos que demonstravam que os dízimos são de Deus e que só podem ser usados para a manutenção do ministério e a pregação do evangelho, não para a construção do templo. No entanto, nada podia mudar a maneira de Sam de ver as coisas. Naquela tarde, o pastor havia dito:
Muito do que a serva do Senhor escreveu a respeito do dízimo tem a ver com perguntas e conselhos que ela deu a pessoas que lhe questionavam sobre como empregar o dinheiro do dízimo. Ela mesma precisou de algum tempo para entender o que Deus queria lhe dizer. Ué, ao que você se refere? Perguntou Sam. O pastor era relativamente jovem, mas sempre adotava posições sábias. Sam o admirava e, mais de uma vez, chegou a pensar que ele era o melhor pastor que a igreja tivera até o momento. Só que, desta vez, a posição do jovem ministro contradizia o pensamento de Sam, e isso lhe incomodava. Olha, Sam, em uma carta de 16 de março de 1897, dirigida ao pastor Daniels, então presidente da Associação Geral, ela escreveu o seguinte: Nunca havia compreendido tão plenamente este assunto como entendo agora. Por causa das perguntas que me enviaram, recebi instrução especial do Senhor dizendo que os dízimos que se destinam a um fim específico. Destaques do começo do sistema do dízimo, documentos do patrimônio literário de Ellen White, 1990, página 10. A que fim específico é esse, horas? Indagou Sam. Olha, talvez essa não seja a pergunta correta, disse o pastor. Ué, e por que não? Talvez a pergunta que devêssemos fazer é quem decide como o dízimo é usado. Ué, e o que a senhora White então diz sobre isso? Ela enfatiza constantemente a expressão "o Senhor me revelou" e o faz de diferentes maneiras. Por exemplo, Deus me deu orientação especial quanto ao emprego do dízimo, o qual deve ser depositado no tesouro e mantido para serviço dele, de acordo com o que ele designou. Isso em Conselhos de Mordomia, página 101. E ela também fala: recebi instrução especial do Senhor que o dízimo se destina a um fim específico, como está em Manuscritos Revelados, página 281. Não entendo bem o que o senhor quer dizer. Olha, note as expressões. Deus deu orientação especial, de acordo com o que ele designou, e recebi instrução especial do Senhor. Tudo isso está em perfeita harmonia com o ensinamento bíblico de que o dízimo pertence a Deus e de que Ele é quem decide o seu destino e como deverá ser usado. Qualquer tentativa de usar o dízimo de maneira incompatível com o que o Senhor revelou foi imediatamente condenada pela serva de Deus. E como foi que o Senhor chegou a essa conclusão? Veja bem, irmão. Em 1901, ela respondeu a alguns administradores da Associação Geral que tomavam decisões erradas a respeito do uso do dízimo. Ela escreveu que não encontrava na ordem divina que 2 ou 3 homens fizessem planos para toda a associação, decidindo como o dízimo deveria ser usado ou como ele fosse um fundo que lhes pertencesse. Isso foi publicado na Conferência Geral, dia 5 de abril de 1901, parágrafo 8. A implicação óbvia é que os administradores e obreiros da igreja são os guardiões do sistema de dízimo, mas ao mesmo tempo têm a responsabilidade de fazer com que o mesmo seja usado de acordo com a revelada vontade de Deus. Sam parecia irritado. Em sua opinião, o pastor estava se esquivando para não responder aquilo que ele queria saber. Então ele perguntou: e qual é a revelada vontade de Deus, então, para o uso do dízimo? O pastor não se intimidou com a pergunta. Ele era um homem manso, mas ao mesmo tempo firme. Poucas vezes elevava o tom de voz e quase sempre tinha um sorriso no rosto. Desta vez, porém, parecia preocupado. Sua preocupação não era pelo fato de alguns dos membros de sua igreja desejarem usar o dízimo para a construção do templo, mas porque aqueles bons irmãos não haviam compreendido o plano de Deus para a sua vida. O ministro abriu a palavra de Deus e perguntou: Irmão, o senhor quer saber qual é a vontade de Deus quanto ao uso do dízimo? Vejamos então o que o apóstolo Paulo nos ensina. Porventura falo isto como homem, ou não como diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida.
Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Como está em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 8 até o verso 14. Pastor, não discuto que o dízimo seja usado para a manutenção do ministério, mas por acaso o templo não é de Deus? Claro que sim, irmão Sam. O assunto em discussão não é se o templo pertence a Deus ou não. O assunto é se podemos ou não usar dízimos para a construção do templo. Ah, é claro que o senhor tem que defender seus interesses. É o seu salário que está em jogo. Não é assim, irmão Sam. Antes de ser um pastor, também sou cristão e devolvo meus dízimos. O que defendo é aquilo que o Senhor ensinou. Além da Bíblia, também o espírito de profecia ensina que Deus reclama o dízimo como sua propriedade e o mesmo deveria ser sempre considerado uma reserva sagrada a ser depositada em seu tesouro para o benefício de sua causa. Ah, e o templo também não é sua causa? No Antigo Testamento, Deus designou os dízimos aos levitas para sua obra no santuário. Mas agora o destina para ser usado basicamente na proclamação do Evangelho, ou, como diz o Espírito de Profecia, unicamente para o sustento do ministério evangélico, como está em Conselhos sobre a Escola Sabatina, página 130. Estamos diante de uma emergência, pastor. É uma emergência. A época de chuvas está chegando e creio que nessas circunstâncias a necessidade primária é terminar o templo. Ok, irmão, então considere só mais essa citação. Deus deu orientação especial quanto ao emprego do dízimo. Ele não quer que sua obra seja entravada por falta de meios. Para que não haja uma obra acidental nem engano, ele tornou bem claro o nosso dever sobre estes pontos. A porção que Deus reservou para si não deve ser desviada para qualquer outro desígnio a não ser aquele por ele especificado. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo que possam considerar como obra do Senhor. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 247. Ah, pastor, o senhor devia ser o primeiro a nos ajudar. O senhor tem influência para convencer os administradores da associação. Podemos pedir um empréstimo para a associação, ou para um banco, mas eu não posso apoiar a ideia de usar os dízimos para a construção. A serva do Senhor também tem uma advertência para mim como um pastor. O pastor deve, por preceito e exemplo, ensinar o povo a considerar o dízimo como sagrado. Não deve pensar que o pode reter e aplicar conforme o seu próprio juízo por ser pastor. Não lhes pertence. Ele, pastor, não tem liberdade de separar para si o que pense pertencer-lhe. Não deve apoiar qualquer plano para desviar o seu legítimo emprego, os dízimos e ofertas dedicados a Deus. Eles devem ser postos em seu tesouro e mantidos sagrados para o serviço dele, de acordo com o que ele designou. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 247. A discussão daquela tarde terminou neste ponto. Sam, irritado com a teimosia do pastor, saiu intempestivamente do recinto, abandonou seu carro e voltou para casa a pé. Enquanto atravessava a ponte que se aproximava de seu bairro, Sam se lembrava da discussão. Fechou os olhos para esquecer o incidente e continuou caminhando. Mas, naquela tarde, ele descobriu que com os olhos fechados, às vezes, pode-se ver muitas coisas, até mesmo melhor do que com os olhos abertos. A primeira coisa que viu foi uma nuvem alaranjada que brilhava ao longe, parecida com o sol, quando vai se esconder entre as árvores.
Ele, então, apertou os olhos e a nuvem alaranjada ficou azul. No entanto, não era bem azul, mas um verde com matizes roxos. Um roxo brilhante, como se fosse um arco-íris desses que surgem depois que uma chuva forte cai, quando a terra se encharca de tanta água. Com os olhos fechados, Sam ficou pensando nas coisas que havia dito ao pastor. Na verdade, ele, Sam Pedra, respeitava o líder espiritual da igreja. É claro que ele parecia ainda ser muito jovem, mas merecia respeito. Sam havia aprendido a respeitar os ministros do Evangelho, desde quando conheceu a palavra de Deus e entregou seu coração a Jesus. Sam era líder por natureza. Tinha sido ancião da igreja por mais de 30 anos. E nesses anos, tinha visto passar pela igreja vários pastores, dos quais guardava as melhores lembranças. Na verdade, ele havia se relacionado muito bem com todos eles, porque nenhum desses pastores tinha entrado em confronto com ele. Embora não admitisse, no fundo, ele se sentia o dono da igreja e, como tal, se achava no direito de dizer aos pastores como as coisas deveriam ser. No entanto, esse novo pastor era diferente. Desde o primeiro momento, ele havia tratado com todo respeito, mas logo deu a entender que Sam era o ancião e que ele era o pastor. Por esse detalhe, ele o admirou desde o primeiro instante, embora não gostasse daquilo. E gostou muito menos quando o pastor não aceitou a sua ideia de usar os dízimos para terminar a construção do templo. Para piorar, a maioria dos membros da igreja apoiavam o pastor, e embora outros 3 influentes anciões também tivessem sido contaminados pelas ideias de Sam, não conseguiram sucesso. As citações que o pastor tinha lido naquela tarde fizeram com que Sam estremecesse. Mas, por que você acha que o apelidaram de Pedra? Não é só por causa da fábrica. Sua estrutura emocional também era dura como a pedra. Resistente às tormentas da vida e às crises do mundo financeiro, Sam também era como uma pedra diante de seus opositores. No entanto, o pastor o havia deixado quase sem argumentos. Por essa razão, saiu dali irritado, quase humilhado, sentindo que a autoridade que impusera a igreja ao longo daqueles anos estava ruindo, e isso realmente lhe perturbava. Naquela tarde, a volta para casa não foi apressada. Ao contrário dos outros transeuntes que iam na mesma direção, Sam não tinha pressa, e todos que alcançavam o ultrapassavam. Ele só desejava encontrar uma resposta. Seria ele sincero ou apenas teimoso? Ele sabia que a resposta não estava escondida na próxima esquina, nem na quadra seguinte, ou mesmo na praça perto de sua casa. Sabia que a pressa não lhe traria nenhuma resposta, e por isso não esperava encontrá-la muito rápido. Quando então? Quando a encontraria? Ou teria que viver com essa interrogação que o incomodava? Ao chegar à sua casa, foi para o chuveiro e se refrescou, mas suas emoções continuavam de forma febril. Depois vestiu um macacão e foi para o quintal e pôs-se a lixar um pedaço de madeira, desejando transformar a raiva em suor e desintoxicar a mente. Enquanto trabalhava, um papagaio repicava os restos de uma fruta, produzindo um ruído baixo e áspero. O pássaro sacudia a plumagem com movimentos bruscos e, depois de cada bicada, mexia a cabeça de um lado para outro. Sam Pedra, o dono do mascote, lixava furiosamente a madeira, ainda atormentado pela discussão que tivera com o pastor. O papagaio continuava seu ritual gastronômico, indiferente do mau humor e as preocupações de seu dono. Minutos depois, cansado de bicar a fruta, o papagaio segurou o caroço com uma das patas e, com um poderoso bico, rompeu a crosta à procura da amêndoa. De repente, sem deixar o caroço de lado, o papagaio pronunciou umas palavras monossilábicas, incoerentes, quase incompreensíveis. Sam fez uma pausa no trabalho e gritou: "O que foi isso? Repete!" Você é pior mula! Como? Você é pior que uma mula! Sam sentiu que o chão se abria para ele. O corpo tremeu e o mundo começou a girar em sua volta. Impressionado
e, com o coração acelerado, deixou-se cair sobre a cadeira ao lado. Não podia crer no que acabava de ouvir. E o papagaio, para arrematar a situação, continuou: Mula, mula, pior que uma mula. A essa altura, a tarde já chegava ao fim, e junto com aquele dia também começavam a desaparecer suas dúvidas. Sua teimosia entrou em agonia. Sam caiu de joelhos e clamou: Senhor, um dia falastes a Balaão por meio de uma mula, e hoje usastes este papagaio para me fazer quão teimoso é meu coração. Até hoje, ninguém consegue tirar da cabeça de Sam a ideia de que o papagaio falou. Se ele falou ou não falou, não importa. O que realmente importa é que naquela mesma noite, Sam, o ancião de igreja, visitou o pastor. Vim aqui só para dizer que vou lhe apoiar em tudo. O jovem pastor ouvia, mas se recusava a crer. Sam o abraçou e balbuciou: Obrigado, pastor. Obrigado por me ajudar. O que aconteceu, Sam? O papagaio. Foi o papagaio, pastor. Ele usou o papagaio. O pastor não entendeu nada, mas nem precisava. Para quê? Os milagres divinos não precisam de explicação. Temos que aceitá-los assim como são. Esta é a história de Sam Pedra. A vida cristã é crescimento. Ele é um ancião de igreja que aprendeu a crescer a cada dia na graça de Jesus. Olá, querido ouvinte! Este foi mais um capítulo do livro Crescendo em Graça. Estamos fazendo esse projeto e vamos até o fim no capítulo 13. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e te aguardamos ao próximo capítulo. Tchau, tchau!